Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro estranho, porém excelente, chamado Lady Macbeth do Distrito de Mizensky, ou algo assim, vocês me perdoem o meu russo inexistente, mas este é um livrinho aqui, ó, do nosso amigo Leskov, né, Nikolai Leskov. Se você já acompanha esse canal há algum tempo, você deve saber que este aqui é um dos meus contistas russos favoritos de todos os tempos. Eu acho que eu nunca fiz vídeo para este livro, mas em algum vídeo mais antiguinho aí, de indicação de contos, eu comento com vocês esse livrinho aqui, ó, A Fraude e Outras Histórias. Gente, este livro é maravilhoso. Tem uma pseudo-resenha de um dos contos deste livro lá no blog, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição deste vídeo. Vocês precisam conhecer Leskov, são contos. Ele é contista, ele é novelista. Eu não sei se ele chegou a escrever algum romance mais longo, mas fato é que Lady Macbeth é uma história curta, né, portanto, a gente gosta de dizer que se trata de uma novela. Tem cerca de 80 páginas nessa ediçãozinha aqui, gente, olha só, ela termina na página 90, mas começa na página 11, enfim. Novelinha curta e assim, é um chute na boca do seu estômago. Não é uma história agradável, apesar de ser Leskov, né, então veja bem. Leskov era um cara que escrevia muito de acordo com as experiências do dia a dia dele. Ele vinha de uma família bastante, como é que vamos dizer, diversa, né? Então a mãe era descendente de uma grande família, o pai era comerciante ou algo assim, o avô dele era alguém grande dentro da igreja ortodoxa. Então assim, dentro da própria casa, né, convivendo ali também com diversos empregados e tudo mais, ele tinha ali uma experiência bastante diversa com relação a pessoas diferentes, com background diferentes também, enfim. E aí, num dado momento da vida, ele se torna um funcionário público. Aí danou-se, é aí que ele vai entrar em contato com mais tipos de gente variadas também. Então, assim, além dessa experiência variada com humanos que o autor coloca em seus livros, nós temos também a questão de que, para ele, essas histórias orais tinham grande importância. E aqui a gente não tá falando exatamente de Homero e coisas assim, a gente tá falando mais de folclore, de histórias que eram transmitidas boca a boca, geração a geração, a gente tá falando também de contos de fada. Então as histórias do Leskov sempre me lembram um pouco contos de fada. Eu inclusive dei uma relidinha rápida ali na resenha que eu tinha feito no meu blog e eu comento isso lá com vocês também. Por quê? Porque as histórias dele, não sei se era essa exatamente a intenção desse autor, mas tem um caráter educacional, eu diria, educativo. É como se ele estivesse te contando uma história para te ensinar alguma coisa ou para te alertar de alguma coisa, né? Então, se a gente parar para pensar que, por exemplo, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, era uma história que era contada para as crianças, para que elas tivessem medo de entrar sozinhas naquelas florestas horrorosas, enfim. E você tem a questão também de que a maioria das fábulas e dos contos de fadas tem uma lição de moral, né? Uma moral da história, né? Então ele junta tudo isso, e folclore russo é uma coisa assim que... Basta lembrar que Baba Yaga, né, aquela bruxa horrorosa que aparece em fábulas, e aí eu tô me referindo àquela HQ maravilhosa que saía pela Panini um tempo atrás. Você nunca leu Fábulas, leia, aquilo é maravilhoso demais. Mas então, Baba Yaga era, né, uma bruxa russa. O próprio Gogol, né, naquele livro que sai pela editora 34 também, chamado O Nariz e Outras Histórias, se eu não me engano, tem uma história ali de uma bruxa russa ali também que, meus amigos, ó, vocês precisam conhecer. Bom, enfim, Leskov é o autor do dia, não é mesmo? Bem, gente, Leskov é maravilhoso. Além dele ter esse caráter de estar te contando histórias, né, que ele ouviu de alguém que ele conheceu na vida, ou, né, incrementar aqui essas histórias folclóricas russas dentro da sua literatura, você tem o fato de que ele era engraçadão. Então, assim, até lendo uma história horrorosa, e assim, essa história aqui, eu só não vou dizer pra vocês que Lady Macbeth, do distrito de Mizensky, é ali quando os Adams saíram de férias, ou A Little Life da literatura russa, porque é um livro curto, é aquele chutinho que você vai levar na boca do estômago e você vai ficar um tempo assim pensando, poxa vida, a humanidade é a lama, mas você vai se recuperar porque, né, como eu disse pra vocês, temos aqui menos de 80 páginas. E é Leskov, ou seja, você vai ter ali um certo bom humor durante a contação dessa história. Outra coisa interessante também é que Leskov é muito direto ao ponto, ele não tem rococós, ele não filosofa amplamente ali em meio às suas narrativas. É isso aqui que tá escrito nessa história, é isso aqui que você vai ler, você pagou por isso, é isso aqui que você vai receber, entendeu? Então ele é um cara fácil de se ler. Então pra você que tá procurando alguma coisa da literatura russa que fuja aí de um Dostoiévski, de um Tolstói, você pode experimentar um Leskovzinho aí que vai ser sucesso. Mas então,
Porque eu peguei este livro para ler bem, porque nós estamos aí na nossa leitura de Shakespeare. Hoje eu já comecei aqui a leitura dos meus textos de apoio e no domingo nós vamos conversar sobre Macbeth. Caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, o vídeo de Macbeth de Shakespeare estará linkado na descrição deste vídeo aqui também, mas então... Eu me lembrei deste livrinho e tem um outro detalhe interessante do qual eu me lembrei também. Sabe quem gosta muito de Lescaut? Walter Benjamin. Nossa, que acadêmica ela, indicando Walter Benjamin. Não é nada disso, gente. Walter Benjamin é muito acessível. Inclusive, ao reler esse texto dele, que eu já vou indicar para vocês, eu descobri que na minha apostilinha da faculdade esse texto não estava na íntegra. Bem, o texto em questão é este aqui, ó, O Narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Na minha apostilinha antiga só estava como título O Narrador, sem subtítulo. Porque, para quem não está interessado em literatura russa, é isso que basta saber a respeito desse texto. É um texto excelente sobre narradores. Só que, veja bem, Walter Benjamin tinha uma certa saudade de um tipo de narrador que ele encontra aqui em Leskov. Depois a gente volta aqui a esse textinho dele, tem uns trechos que eu gostaria de ler para vocês. Mas então, ora, afinal de contas, qual é o tipo de narrador que Leskov coloca em seus livros? Bem, é esse narrador direto pra caramba que eu disse pra vocês, que tem essa vontade de te educar por meio de suas histórias. Ele quer que você leia uma história como essa e te diga, olha só, esse tipo de pessoa existe. Abra seus olhos, é praticamente o cara lá que inventou a história de Chapeuzinho Vermelho. Cuidado com os lobos. Bem, cuidado com Lady Macbeth. E para você aí que esteja pensando em fazer alguma coisa parecida com o que faz aqui a Lady Macbeth, cuidado, porque você pode encontrar um ser gay por aí também. Mas tá, vamos ao enredo dessa novela, que é o que nos interessa nesse vídeo, não é mesmo? Bem, logo aqui no comecinho do livro, a gente fica sabendo que essa personagem, né, essa figura, ficou conhecida nesse distrito de Mizensky aqui como Lady Macbeth por conta das coisas tenebrosas que ela fez. Então veja bem, se você nunca leu Macbeth, você tem duas saídas. A primeira é ler Macbeth antes de pegar este livro, o que é sempre excelente, foi o que eu fiz, e aí a gente consegue fazer a conexão rapidinha. Ou você pode, sei lá, gente, ler um resumo de Macbeth, só pra saber direitinho por que essa personagem tá sendo, né, enfim, comparada a essa grande personagem aí de Shakespeare. Bem, minha gente, se você optar pela primeira opção, fique tranquilo, porque é uma peça curta, é uma das peças mais curtas de Shakespeare. Não vai te dar muito trabalho e você vai sair da leitura com a bagagem de ter lido uma das grandes tragédias do bardo. Mas o que é que eu posso dizer pra vocês, assim, rapidamente, escorregadiamente, mesmo, sem dar spoiler da peça? Bem, Lady Macbeth não mede esforços para ajudar, no que for preciso, seu marido a se tornar o rei da Escócia. Mesmo que ela precise dar uma sujadinha nas próprias mãos ou convencer o marido a sujar, sei lá, o corpo inteiro, entendeu? Pra conseguir esse objetivo. Bem, este livro é sobre uma personagem que vai se modificando com o tempo. E aí, este aqui acaba sendo aquele tipo de livro que vai te mostrar como algumas pessoas só precisam de oportunidade para se tornarem criaturas horríveis. O que está acontecendo aqui com Katerina, né, a personagem principal aqui deste livro? Bem, ela acabou de se casar com um homem bem mais velho do que ela, que já era viúvo, mas ele não teve filhos do primeiro casamento. Então a esposa morre e ele resolve se casar novamente. Ele é um grande comerciante, né? Na verdade, é um negócio que ele tem junto com o próprio pai. A família é pequena. Você tem o sogro da Katerina, você tem o marido, esse cara mais velho que não teve filhos no primeiro casamento, precisa de uma esposinha nova, e a Katerina tá chegando agora, que é uma jovenzinha. Uma jovenzinha que ainda não tinha conhecido o amor. Então, assim, não que ela tivesse grandes esperanças nesse casamento, mas não é divertido, não é legal. Ela não tá se sentindo amada e ela não é nada apaixonada pelo próprio marido. O que ela vive nesse distrito de Mizensky é um tédio palpável. Então, assim, você sente tédio junto com a Katerina aqui durante a leitura dos primeiros capítulos. Então é isso, a vida dela é essa pasmaceira. O que acontece? O marido vai trabalhar todo dia, volta à noite, o sogro também trabalha pra caramba, enfim, ela fica sozinha em casa lá, não tem nada pra fazer, não tem livros na casa. O único livro que tem lá é um livro de orações ou algo assim. E é isso, os empregados também não são muito legais, ela vai vivendo essa vidinha aí. Até que um belo dia, um rapagão que trabalha nessa propriedade também começa a chamar a atenção de Katerina. Ele é um cara muito galante, ele é jovem, forte, bonitão, a mulherada, né, se joga por ele, esse tipo de coisa, né, esse tipo de personagem.
e ele agora está dando mole pra Katerina. E a Katerina, num primeiro momento, não vai ver nada de mal, assim, em responder os gracejos do rapaz com mais gracejos. Só que quando ela vê, ela já tá traindo o marido com esse rapaz. Esse rapaz, aos poucos, a gente vai percebendo que é o seguinte, ele é ambicioso. Tem uma conversinha aqui que ele vai ter com ela, em que ele vai dizer assim, poxa, mas você aí é esposa de comerciante, né? Você é uma mulher de posses, né? E eu sou aqui um pobre coitado, né? Como é que a gente pode levar essa história adiante? Esse romance entre os dois começa a acontecer quando o marido faz uma viagem a trabalho, uma viagem longa. Só que o sogro acaba pegando os dois um belo dia, no ato. Aliás, no ato não, né? O rapaz tá pulando a janela, né? Pra fugir dali, aquela coisa toda, e o sogro pega. E aí, o que que acontece? No primeiro momento, você vai ter o Serguei, né? O rapagão, peitando o sogro da moça. Ele vai dizer algo assim, olha só, sim, nós estamos tendo um caso, o que que você vai fazer a respeito? Aí ele resolve procurar a Nora, e a Nora tá peitando o sogro também muito parecido, né? De um jeito muito parecido com o do Serguei. E nessa conversa horrorosa dos três, acaba que, né, eles acabam assassinando o sogro da Katerina. Vai rolar um venenozinho aí na sopinha que o senhorzinho vai tomar, mas é isso. Daí pra frente eu não vou contar o que vai acontecer pra vocês, mas é uma bola de neve. E é uma bola de neve rápida, como eu disse pra vocês. A coisa vai escalando. Então ela começa matando o próprio sogro. E a coisa vai escalando em direção a um assassinato que, assim, por mais que no primeiro momento você esteja lendo este livro e dizendo assim, nossa, que personagem feminina forte, ela está se rebelando contra o patriarcado, ou algo assim, enfim, gente, é difícil a gente fugir desse tipo de interpretação hoje em dia, né? E tá bem aqui, ó, na contracapa do livro. Mas então, por mais que você esteja torcendo pra Katerina, porque eu não sei, né? Num dado momento, ela vai cometer um assassinato aqui que... Você pode torcer aí a crítica social o máximo que você conseguir, você não vai conseguir defendê-la nesse momento. Aí você pensa assim, não, a bola de neve agora já não tem mais pra onde ir, né? Já tá imensa. Aí é que você se engana, a coisa vai piorando. Existe uma questão de crime e castigo aqui nessa história, mas eu não tenho certeza se o castigo foi entendido por essa protagonista. E até o desfecho dessa história, até a última linha deste livro, você ainda tem a bola de neve rolando. Então, assim, apesar de ser uma história horrorosa sobre pessoas horrorosas ou pessoas que se tornam horrorosas por conta das oportunidades da vida, não é? Afinal de contas, você começa lendo aqui sobre essa mocinha entediada, coitadinha, não tem sorte no casamento, não sei o que lá. E de repente, basta arrumar um rapagão e a oportunidade bater a porta que ela vai fazer o que faz. Bem, então, apesar da gente ter aqui nesse livrinho uma história horrorosa sobre pessoas horrorosas, o livro é excelente. Você tem aqui uma questão de que essa Katerina, aqui neste livro, está fazendo uma coisa muito parecida com o que a Lady Macbeth faz na peça do Shakespeare, né? Lembra que eu falei pra vocês que ela não vai medir esforços, né, pra que o marido consiga se tornar o rei da Escócia. Bem, aqui você tem tudo o que essa mulher vai fazer na bola de neve, né, pra que o rapagão se torne um esposo de comerciante, entendeu? Então você tem essa chegada a uma posição de poder nas duas histórias. Se isso vai acontecer ou não em ambas as histórias, você vai precisar ler os livros, né? Aliás, o livro e a peça do Shakespeare para saber, não é mesmo? E agora sim a gente volta ao nosso amigo Walter Benjamin. Bem, gente, então é aquilo que eu falei pra vocês, né? Walter Benjamin vai usar os narradores do Leskov aqui, tanto do contista quanto do novelista, enfim, como exemplo do narrador do qual ele sente falta. Walter Benjamin escreveu no Entre Guerras. Ele nasceu no finalzinho do século XIX e morreu em 1940, então foi esse período conturbado aí que ele assistiu e ele consumiu a literatura dessa época. Então, uma coisa interessante que ele vai criticar aqui neste livro é a questão de que estava em ascensão naquele momento, no momento em que ele escreve, né, o narrador, estava em ascensão o narrador psicológico. E aí ele vai dizer aqui como ele acha cansativo, né, o narrador psicológico, né, aquela coisa que dá muitas voltas, não vai direto ao ponto, não te conta realmente o que está acontecendo, enfim, ele diz isso aqui, ó. Se o sono é o ponto mais alto da distensão física, o tédio é o ponto mais alto da distensão psíquica. O tédio é o pássaro onírico que choca os ovos da experiência. É assim que ele se sente ao ler um livro psicológico. Achei maravilhoso. Mas então, o narrador de quem ele sente falta, nesse narrador lescoviano aí mesmo, é o narrador que tá lá simplesmente pra te contar uma história, pra te dar uma liçãozinha de moral, pra ser legal, ser bem-humorado.
Vou te contar uma história que tem a ver com outras, no caso aqui é uma história que se passa na Rússia, mas que tem a ver com Macbeth, ou para te contar alguma história que vai retomar folclore, né, enfim. Vocês já entenderam, é o narrador que conta histórias partindo de sua própria experiência. Então ele vai dizer que a arte de narrar surgiu muito antes do romance, né, e que na verdade foi o romance que colocou isso meio que em perigo, né, quanto mais longa a história, mais espaço o autor tem para, né, incrementar aí longos parágrafos que não dizem nada, não é mesmo? É sobre isso que ele está falando aqui. Você não precisa concordar com tudo que ele está te dizendo, não, mas é interessante pensar nisso que ele está expondo. Então, o narrador lescoviano é um cara que vai lembrar o contador de histórias desde, sei lá, os primórdios. Desde muito antes da escrita, inclusive. Então, essa questão da oralidade, né, para que você, né, segure a atenção do seu interlocutor, você precisa ser breve, né? Você precisa estar contando alguma coisa interessante, de um jeito interessante, não é mesmo? É dessa falta de malemolência que nosso amigo Walter Benjamin está reclamando. E aí eu vou ler aqui alguns trechinhos para vocês. Ó. No capítulo 2 ele diz, ó, a experiência que passa de boca em boca é a fonte a que recorreram todos os narradores. E entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. E aí, com relação a esse narrador, né, que dá ali uma moralzinha da história, né, e tudo mais, estar ultrapassado, ele vai dizer o seguinte, olha só. Essa utilidade pode consistir, por vezes, num ensinamento moral ou numa sugestão prática, ou também num provérbio ou norma de vida. De qualquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos ao ouvinte. Mas, se dar conselhos soa hoje como algo antiquado, isto se deve ao fato de as experiências estarem perdendo a sua comunicabilidade. Este homem escreveu este texto no Entre Guerras. Imagine se ele estivesse observando o estado de coisas hoje em dia, hein? Olha só. Em consequência, não podemos dar conselhos nem a nós mesmos, nem aos outros. Aconselhar é menos responder a uma pergunta do que fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que está se desenrolando. Para obter essa sugestão, seria necessário primeiro saber narrar a história, olha isso, sem contar que um homem só é receptível a um conselho na medida em que verbaliza a sua situação. E aí, como essas narrativas tipo Leskov acabam ficando mais curtas mesmo, né, por conta, né, da falta de rococó dos narradores, etc., ele vai dizer que algumas pessoas confundem esse tipo de história com informações, né, por conta ali da ascensão da imprensa, etc., né. Então ele vai dizer o seguinte, existe uma diferença entre narrativa e informação. A diferença é essa aqui, ó. A informação só tem valor no momento em que é nova. Ela só vive nesse momento. Precisa entregar-se inteiramente a ele e sem perda de tempo. Tem que se explicar nele. Já a narrativa não. A narrativa, se você contar uma história hoje, amanhã você vai repetir essa história para outra pessoa e etc. De repente você tem aquela coisa de, né, quem conta um conto aumenta um conto, mas enfim, a história ainda tem vidas, né, tem perninhas. Se você escreve um livro, né, esse registro por escrito vai, de certa forma, garantir que aquela história continue ainda por muito tempo, depois do fim da sua própria existência, não é mesmo? Mas a questão é essa, a informação só interessa no momento em que aquilo ali está acontecendo. A narrativa não. E aí ele dá um exemplo que não é de Leskov, mas é de um tipo de narrador parecido também, de um autor chamado Peter Habel, Johann Peter Habel. Posso estar pronunciando errado? Provavelmente. Mas ele vai dar um exemplo de um parágrafo curto em que esse narrador vai dar conta da passagem do tempo. E é uma grande passagem de tempo dentro da história que ele está contando. Olha só isso, olha como ele faz essa passagem de tempo. Isso muito me interessa, gente. Eu fico muito impressionada com como Oscar Wilde mostra a passagem de tempo dentro do Retrato de Dorian Gray, através dos interesses da personagem. Então, num dado momento ele se interessa por perfumes, no outro momento ele se interessa por outras formas de arte e tudo mais. E você vai vendo que para você aprender sobre esses assuntos leva tempo. É dessa forma que ele faz a passagem de tempo naquela novela. Você tem também a passagem de tempo dentro de romances como Ao Farol, da Virginia Woolf, em que a passagem de tempo é contada através da camada de poeira nos móveis de uma casa semi-abandonada. Então, essa questão de como os autores fazem para mostrar a passagem de tempo me interessa. E ele vai mostrar um exemplo muito bacana. Olha só, é um parágrafo só. Entre mentes, a cidade de Lisboa foi destruída por um terremoto, e a Guerra dos 7 Anos terminou, e o imperador Francisco I morreu, e a Ordem dos Jesuítas foi dissolvida, e a Polônia foi dividida, e a imperatriz Maria Teresa morreu, e Struensee foi executado.
A América tornou-se independente e a potência combinada da França e da Espanha não pôde conquistar Gibraltar. Os turcos prenderam o general Stein na Grota dos Veteranos, na Hungria, e o imperador José morreu também. O rei Gustavo da Suécia tomou a Finlândia dos russos e a Revolução Francesa e a Longa Guerra começaram. E o rei Leopoldo II também faleceu. Napoleão conquistou a Prússia e os ingleses bombardearam Copenhague. E os camponeses semeavam e ceifavam. O moleiro morreu e os ferreiros forjaram e os mineiros cavaram à procura de filões metálicos em suas oficinas subterrâneas. Mas quando no ano de 1809, os mineiros de Falun... E aí ele continua a história que ele está contando. Então é isso, é um exemplo. Ele poderia ter escrito um capítulo sobre cada um desses acontecimentos históricos aqui para te mostrar a passagem de tempo. Mas ele resolveu resumir tudo isso para o leitor para que a gente tivesse, né, a noção da passagem do tempo sem que ele precisasse usar simplesmente, olha só, e tantos anos se passaram. E ele encerra esse texto dizendo o seguinte, olha só, assim definido, o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos, não para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio. Pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador infunde a sua substância mais íntima também naquilo que sabe por ouvir dizer. Seu dom é poder contar sua vida, sua dignidade é contá-la inteira. O narrador é o homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir completamente a mecha de sua vida. Daí a atmosfera incomparável que circunda o narrador, em Leskov, como em Ralph, como em Poe, como em Stevenson. O narrador é a figura na qual o justo se encontra consigo mesmo. Ele escreveu esse texto em 1936. Então é isso, pessoal. Deixo aqui a recomendação da novela Lady Macbeth, do distrito de Mizensky. Além dos contos do Leskov, também, gente, maravilhoso. Vocês precisam conhecer Leskov. Eu não tenho o hábito de gravar vídeos sobre livros de contos, né? Preciso mudar isso, mas enfim. Qualquer dia eu releio aqui esses continhos e faço um vídeo pra vocês, mas já deixo a dica aqui pra vocês, com certeza. E recomendo fortemente também o texto sobre narradores aqui do Walter Benjamin, chamado O Narrador. Como está em domínio público, acho que é fácil de encontrá-lo na íntegra pela internet. Mas de qualquer forma, pessoal, ó, esse livrinho aqui é bem interessante, tá? Este aqui é o primeiro volume das obras escolhidas, com o subtítulo Magia e Técnica, Arte e Política. Ensaios sobre Literatura e História da Cultura. Que eu saiba, essa coleção só tem 2 volumes, e o segundo volume é sobre textos autobiográficos, se não me engano. Bem, para você aí que estuda literatura por conta, o Walter Benjamin é um autor muito acessível. Deixo aqui a dicona para vocês do texto e de qualquer outra coisa. Gente, eu gosto muito do Walter Benjamin. Mas é isso então, vou deixar todos os links para esses livros na descrição do vídeo. Antes de encerrar esse vídeo, como de costume, deixo aqui meu agradecimento enorme a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomezinhos de todos eles aqui do lado. Na descrição do vídeo eu sempre deixo também os links para os perfis literários do pessoal que está me apoiando e que também produz conteúdo sobre livros na internet, então não deixe de checar os links. E se você quiser se tornar um apoiador do TLT também, dê uma olhadinha no primeiro link da descrição deste vídeo. E é isso então, pessoal. Deixo aqui meu beijo grande, vejo vocês nos próximos vídeos do canal e é isso aí.